Meus irmãos e irmãs, o evangelho que vamos partilhar hoje se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor ressuscitado também caminha muito perto de nós. No entanto, assim como os discípulos de Emaús, nós marchamos absorvidos pelas nossas dificuldades e não nos detemos para distinguir os enigmas da nossa vida.
Não entendemos, irmãos, as coisas que nos ocorrem. Nos apavoramos diante dos acontecimentos que nos tiram a tranquilidade. E muitas vezes mergulhamos na tristeza e na desesperança. Parece até que chegamos ao final do nosso caminho e não temos mais para onde correr. Irmãos, como somos sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? A certeza de que realmente o Senhor ressuscitou e está muito perto de nós, porém pode mudar toda a nossa compreensão diante dos fatos que nos tiram do sério. Jesus Cristo se faz presente no nosso caminho de uma maneira muito sutil e também muito simples. Precisamos estar atentos para reconhecê-lo. Podemos sentir a sua presença ressuscitada quando simplesmente meditamos a sua palavra, quando o contemplamos, quando o adoramos no Santíssimo Sacramento do altar. Ao nos deixarmos banhar pela sua luz, nós também desvendamos os mistérios da nossa existência. Quando nós participamos de uma celebração eucarística e comungamos o seu corpo e o seu sangue, nós distinguimos que algo mudou dentro de nós e que também o nosso coração arde, mesmo que aparentemente nada aconteça de extraordinário. Meus irmãos e minhas irmãs, ao partir o pão, eles o reconheceram e retornaram o caminho. Nossa fé é o encontro pascal com o Senhor Jesus. É a certeza que Ele está vivo. Nossa fé é uma fé pascal e pessoal. Não se trata apenas de crer em alguma coisa. A profissão fundamental é: eu creio em Ti, Senhor. Por isso eu me comprometo e me torno evangelizador. Evangelizar, ser missionário, é irradiar o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se em nós. Sejam quais forem nossas fraquezas, misérias, limitações, o que contagia as pessoas é o testemunho da alegria e da graça de termos encontrado o Senhor ressuscitado. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso é graças à força do pão partido de Emaús. É o vigor do fruto da videira no cálice da nova aliança. É o corpo entregue e o sangue derramado de Jesus morto e ressuscitado. Assim sendo, irmãos, nós também, como os discípulos de Emaús, somos motivados a dar a boa nova por onde passamos. Que tenhamos no nosso coração hoje a certeza que realmente o Senhor ressuscitou e aparece para cada um de nós. Aparece a mim, a você. Que possamos pedir ao Espírito Santo essa graça de reconhecer o Jesus ressuscitado em cada pessoa, em cada ação, no nosso dia a dia. Que o Espírito Santo possa vir realmente inundar o nosso coração para reconhecermos a graça de termos o Senhor conosco a cada dia, a cada hora, a cada momento. Reflitamos hoje, irmãos e irmãs, essa graça. Que o Senhor ressuscitou verdadeiramente vive entre nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Amém.